Boa noite. Hello, people. Tudo bom, gente? Matheus, Tatá, Alci, Aline, Anne, Ellen, Regina, Gisela, Lori, Cris, Jo. Boa noite, Mag, Bianca, Matheus, tudo bom? Marcele. Tudo bem, gente? Tem uns que estão sempre aqui toda segunda, né? Batendo carteirinha. Sou tão feliz de ver. Mal, oi, amiga! Sandra, Aline e algumas pessoas novas também, né? E algumas que eu não consigo ver, gente. Desculpa, tá? Por mim eu dava oi, mandava beijo pra todo mundo, mas muitas vezes eu não consigo ver. Celo, Luiz, Sandra, Larice, Jo, Elaine, Sebastião, Bianca, tudo bem, gente? Boa noite! Veio todo mundo conversar hoje sobre sexualidade, Luma. Tudo bom? Bia, Pati. Tudo bem, gente? Ai, tem algo aqui. Um pelinho. Gisela. Temas top, não dá pra perder, querido. Obrigada, Vivi. Boa noite, gente. Vamos começar a conversar, então? Corações pra vocês também, bem coloridos. Também. Paula, Eudora, Marjorie. Boa noite, gente. Vamos conversar sobre sexualidade? Então, sexualidade, tanto para homem quanto para mulher, tá? Não é só para as mulheres. Sexualidade de maneira geral, para coisa para ser humano, tá bom? Vamos conversar sobre isso então e me digam, vocês podem começar a me dizer, escrever sobre como vocês pensam a sexualidade, o que vocês pensam, como vocês definem, se é que isso é possível para vocês, né? Qual o conceito de vocês sobre sexualidade? Se alguém quiser se aventurar a escrever pra gente poder conversar, tá? Hoje a minha ideia é a gente poder falar sobre sexualidade de uma maneira mais sincera, mais pura, mais limpa de preconceitos, sem levar em conta os paradigmas, ou assim, da gente poder falar o quanto eles são um entrave na coisa toda, da gente poder se desenvolver nessa pulsão de vida maravilhosa que é a sexualidade, tá? Então a ideia é que vocês possam trazer as dúvidas de vocês, é que vocês possam trazer como vocês se sentem em relação a isso, eu vou lendo e a gente vai conversando. É um campo muito vasto que a gente poderia ficar aqui 12 horas no workshop falando sobre isso. A sexualidade vai muito além de sexo em si, né? A sexualidade é toda uma forma como a gente se expressa na vitalidade, como se a gente se expressa no desejo por N coisas da vida. É algo com o qual a gente nasce um ser sexual, a gente nasce com a sexualidade pulsante, diferente do erótico, né? A criança, até que ela possa se desenvolver, se tornar pré-adolescente, adolescente, começar a entender a questão erótica, ela pulsa uma sexualidade muito pura, que não tem a conotação do erótico, que não tem a conotação do sexual, né? E eu acho isso tudo muito bonito. Não consigo ter algo mais íntimo com alguém. Não consigo ter algo mais íntimo com alguém. Não entendi. Se você puder escrever de novo, querida, ficou ruim a tua frase ali. Não entendi, tá? Tá, então assim, voltando. A sexualidade é um conceito muito mais amplo que o conceito de sexo, né? E existe, eu acho, que uma pressão sexual e uma pressão em relação à expressão da sexualidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem essa coisa de que o homem tem mais liberdade, de que o homem teve ao longo da história mais possibilidade de expressar e de vivenciar a sua sexualidade. Sim, mas tem todo um outro lado que fere os homens. Eu até escrevi um livro de como o machismo, um texto sobre como o machismo fere os homens, né? E eu acho que nessa questão da sexualidade, do sexo também existe isso. Os homens também são feridos pelo fato de nunca poderem falhar, nunca poderem assim, né? De ter que estar sempre com desejo sexual, de ter que estar sempre afim, de não poder
não querer sexo, ou não querer viver isso quando não tá bem, quando tá triste. Então tem toda uma pressão que eu acho também nada é bacana, porque o homem tem que ser sempre o viril, tem que ser sempre o garanhão, né? Uma coisa muito colocada historicamente, desenvolvida, que faz com que os homens também não possam entrar tanto em contato com a falha, com a sensibilidade, com a falta de vontade, né? E as mulheres, é claro, tem essa coisa de sempre ter sido tolhida a liberdade de expressar. Eu acho que é um caminho contrário. O homem não tem tanta liberdade de dizer não, e a mulher às vezes não pode ter a liberdade de dizer sim ou de desejar aquilo por conta de julgamentos, por conta de preconceitos. Então, assim, eu acho que na verdade, historicamente, a sexualidade, o sexo foi todo desenvolvido de uma maneira polarizada, tanto para o homem quanto para a mulher. O homem num excesso de ter que mostrar a virilidade, num excesso de ter que comparecer, não é essa coisa aí que dizem, e a mulher num negócio de não poder se apoderar desse desejo, né? Não consigo ter algo mais íntimo com alguém. É a mesma pergunta de antes. Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Olha, queridas, tão especificamente sobre, vocês estão falando sobre sexualidade na menopausa e na pré-menopausa, a gente pode falar num outro momento. Hoje eu vou falar de maneira mais ampla, eu não vou me fechar em nenhum assunto específico, tá? E aí, se a gente for falar de algo muito específico, eu não vou poder dar informação suficiente, vai ficar raso, tem uma coisa mais de hormônio, de uma série de coisas. Então a gente vai falar de uma maneira mais ampla, de como se desenvolve na cultura, como se desenvolve na questão do preconceito, tá bom? Sexo com um homem que teve câncer de próstata, mas ficou impotente, pois é, então esses assuntos aí, assim, tão específicos não vai dar pra gente falar. Uma relação que começa com sexo pode se tornar um namoro? Ai, Tati, que linda essa pergunta. E assim, meu, é óbvio que pode se tornar um namoro. Pode se tornar um namoro, pode se tornar um casamento, né? Pode se tornar só uma curtição e ficar nisso também. Não existe regra. Daí, assim, é esse viés que a Tati trouxe que eu queria conversar e trabalhar com vocês. Que, assim, depende com quem, né, Tati? Se você se envolver com um homem ou com uma mulher, não sei qual a sua orientação sexual, mas, por exemplo, se você se envolver com um homem cheio dos tabus, com muitos dogmas e tudo, o que pode acontecer? Que esse homem esteja realmente muito doido por você, apaixonado por você, com vontade de ter uma história contigo, mas que por conta dos preconceitos e das dificuldades dele em relação ao como ele se sente com a mulher vivendo a sua sexualidade, ele talvez não consiga bancar, né? Então tem essa situação. Mas eu acho que assim, pode sim. Por que não, né? O que impede? Não existe isso de... Porque, assim, o que eu percebo é que muitas mulheres se seguram nessa história de não transa na primeira vez, não transa na segunda vez, não transa na terceira vez, mas não é por uma falta de desejo ou não é por nada muito fidedigno da essência dela, mas é porque alguém ensinou que se você fizer sexo antes de tal encontro, o cara não vai curtir você, o cara não vai estar com você. E, gente, o pior é que muitas vezes isso realmente acontece porque algumas pessoas têm esses paradigmas e por mais que elas queiram ficar, elas não ficam. Mas daí, Tati, o que você tem que se questionar é assim, se você também quer estar numa relação onde isso seja um empecilho, um cara que acha que você viver sua sexualidade, que você fazer sexo, que você se entregar para aquele momento pelo teu desejo, respeitando quem você é e tudo mais, vai ser uma coisa que vai impedir ele de estar contigo. Então, de repente, de você questionar se você vai querer tá nessa relação, né? Gente, se vocês ouvirem chorinho, temos crianças em casa e tem um menininho que não tá querendo dormir e o pai que tá tentando fazer, tá bom? Então, assim, não se assustem que tá tudo bem. Espero que eu tenha te respondido, Tati. Luma, na era do manda nudes, a sexualidade ficou escancarada. Fala um pouco da evolução da mulher que hoje pode demonstrar seus desejos e vontades com menos pudor. Nossa, incrível também, Luma, isso aqui. Na era do manda nudes, a sexualidade ficou escancarada. Fala um pouco da evolução da mulher que hoje pode demonstrar seus desejos e vontades com menos pudor. Eu acho que a gente nunca muda, gente, para um meio termo. Então eu acho que é a lei do pêndulo, sabe? O pêndulo, se você puxar um pêndulo e soltar, ele não vai para o meio, ele vai lá para o outro lado. Eu acho que é mais ou menos isso. Não tenho nenhum julgamento em relação a quem manda nudes, não tenho nenhum julgamento moral, sabe, nenhuma opinião nesse sentido, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o quanto que a gente tem que fazer isso com critério, com cuidado, né, com uma coisa de proteger a tua imagem, porque a gente tá assim numa época de muita devastação da tua privacidade, né, então eu acho que assim tem que ter, quando você tem amor próprio e você se respeita, não tem,
Gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não tem nada a ver com julgamento ou se isso é certo ou errado. Tem a ver com isso ser uma coisa de autocuidado e autopreservação. Se você sente que é bacana fazer isso, você tá segura pra fazer isso vai te dar prazer, eu acho que nada impede que você faça. Mas eu acho que assim, às vezes fica muito só nisso também. Então, sempre que tá muito polarizado ou tem algo muito excessivo, a ideia é que a gente possa fazer um contraponto. A ideia é que a gente possa ir no contrafluxo. Tudo que tá todo mundo fazendo, a ideia é que a gente questione e que a gente tente ir no contrafluxo, que a gente tente fazer uma coisa mais com a nossa cara. Onde vai todo mundo desembestado é porque algo virou uma tendência assim meio que da massa. E daí a ideia é que a gente questione, que a gente vá mais devagar na nossa, pra ver se é realmente isso que a gente quer viver, se isso faz bem pra gente ou não, tá? Então, eu acho que assim, viver a sexualidade livre, pura, solta, bonita, né, de você poder estar bem com o seu corpo, de você não ter pudor com o seu corpo, de você daí também poder viver o momento sexual que tem a ver com a sexualidade, você poder viver o seu momento sexual com liberdade, com libertação, com prazer, com aceitação, é maravilhoso. Mas desde que você não faça coisas porque o outro deseja, porque o outro quer, ou porque o outro quer o nude, de repente você não se sente à vontade de mandar, mas o outro quer, então assim, pro outro continuar me dando atenção, ou pro daí você viola os seus próprios limites. Então acho que tem que ter um cuidado nesse sentido, tá? Depois do casamento é normal que o desejo sexual diminua? Olha, Andréia, ótima tua pergunta, porque esse é mais um paradigma, tá, gente? Assim, o que eu acho em relação a isso? Só vou molhar o bico, ok? Eu acho que é fato que a paixão tem um prazo de validade, né, onde as substâncias neuroquímicas mesmo são, né, a gente está vivendo isso de maneira mais intensa, são produzidas de maneira mais intensa. A época da paixão existe e ela sim tem um tempo em que a gente vivencia, e aí depois da paixão a gente começa a vivenciar o amor, que é uma coisa mais real, de menor projeção, que é uma coisa da gente entender os defeitos do outro, da gente ficar na rotina, da gente fazer aquela escolha, colocar na nossa balança e perceber que vale a pena. E com a rotina e com as demandas, né, do dia a dia e aquela coisa da gente se engessar nos comportamentos repetitivos, da gente não se ligar muito nisso, pode diminuir o desejo sexual, sim. O que a gente precisa pensar é que não é porque a gente casou que a gente tem que ter um comportamento, porque tem muito isso no mundo e na nossa criação de maneira geral. Comportamentos de mulher solteira, comportamentos de quem namora, comportamento de mulher casada, comportamento de mãe. E aí a sexualidade parece que vai sendo muito embasada em relação a essas fases que você tá vivendo. E assim, se você é uma pessoa sexual, se você gosta de sexo, por que é que de repente você vai largar ou deixar disso? A verdade é que assim, pra gente ter desejo sexual, precisamos pensar em sexo, né? Não existe uma coisa meio, pra todo mundo, meio óbvia, assim, de desejo. A não ser que a pessoa seja muito sexual e que a pessoa tenha isso muito trabalhado, muito solto, muito livre. Caso contrário, a pessoa precisa pensar sobre sexo. Então, se você sente que na tua relação, ou seja lá de quem você esteja trazendo, se não for a tua, isso está acontecendo, a ideia é que isso possa ser potencializado com informações em relação a sexo, leituras sobre sexo, filmes sobre sexo, conversas sobre sexo. Você tá ali com o seu corpo, entendendo o seu corpo, conhecendo o seu corpo, tocando o seu corpo para que você possa entrar nessa sintonia, entende? Então, assim, esse normal, igual todo mundo fala, então casou, não transa mais, né? É normal, você vai ver essas inúmeras piadas que a gente escuta, eu não gosto tanto quanto eu não gosto da história da metade da laranja, porque eu acho que a gente é inteiro. Eu acho que, assim, o casal pode se reinventar sexualmente, e desde que existe espaço para cada um colocar a sua vontade e possam ser acordadas as vontades. Porque eu não acho que as práticas sexuais têm que ser feitas porque o outro quer. Eu não acho que a gente pode violar o nosso limite pelo desejo do outro. Se tem coisas assim que são dogmas e tabus e você percebe que são dogmas e tabus, você pode trabalhar para poder se desenvolver e curtir, porque de repente não é que não gosta, acha que não gosta, mas na verdade não se permite porque aí é feio, porque teve uma educação sexual difícil, porque foi tudo meio errado e aí parece que não gosta, mas não quer dizer que não gosta, pode ser que goste muito e se descobrir.
E quando a pessoa já tem o autoconhecimento, né, já se entende na sua sexualidade, na questão bem do sexo ali, ela pode escolher práticas ou não. Tem coisas que as pessoas não gostam, assim como eu não gosto de quiabo. Assim, uma outra pessoa pode não gostar de uma prática sexual X. E aí é legal que tenha uma conversa, um entendimento e que ambos possam estar ligados do que faz bem e do que não faz bem. Eu não acho bacana fazer algo para o outro ficar feliz se aquilo me faz mal, se aquilo me machuca. Então eu acho que essa coisa do casamento é normal, que o desejo sexual diminua. Primeiro, o que é normal, né? Então vamos falar a palavra comum. É comum, infelizmente é comum porque as pessoas ficam enraizadas em paradigmas e não se trabalham para se soltar, para desenvolver. Porque quando você casa, meu, não é jogo ganho, tá? É o começo do jogo. Não é que você ganhou o jogo. Você não ganhou jogo nenhum. Para o casamento dar certo, para você manter a coisa legal, bacana, é suor ali, é trabalho, né? Então essa ideia de que tá tudo pronto depois que a gente casa, né? Então eu posso me largar, não me cuido mais, não transo mais, não, isso aí é o contrário. É aí então que você tem que começar a fazer a manutenção dessa relação para que isso possa realmente ser gostoso e bacana, né? Não consigo ter algo mais íntimo com alguém se não houver sentimento de ambas as partes. Isso é normal? Olha, viu como as pessoas se preocupam com essa coisa do normal? Uma coisinha eu falar pra vocês, gente. Normal vem de normativa, de uma coisa estatística. Então, assim, ó, vamos falar de comum, tá? Porque o que é ser normal quando a gente fala de psique, quando a gente fala de sentimento, de emoção, de ser humano? O que é normal, né? Então, assim, vamos usar a palavra comum. Não consigo ter algo mais íntimo com alguém se não houver sentimentos de ambas as partes. Isso é comum porque algumas amigas relatam que saem na noite, transam e pronto, e eu não consigo. Então, assim, Elaine, viu? O que eu mais vejo de recorrente é as pessoas tentando mimetizar um comportamento, as pessoas tentando se adequar, né? Porque o outro faz assim, porque o outro faz assado. Então, se o outro faz assim, eu devo fazer. Então, se a minha amiga transa, tem que transar. Se a minha amiga não transa, então eu não deveria estar transando. Não, gente. É na tua tocada. É do teu jeito, Elaine. Se pra você precisa de afeto, então primeiro você pensa assim: será que realmente eu preciso de afeto no ato sexual ou eu fui ensinada assim? Primeiro esse questionamento que eu acho que todos nós, em alguma medida, precisamos de terapia, psicoterapia sexual, porque todos nós tivemos uma criação. É muito raro a gente ver uma pessoa que teve uma criação libertária em relação ao sexo, uma educação bem funcional em relação à sexualidade. Então, o que eu acho em relação a isso é que você precisa descobrir se você realmente não curte ou se é um paradigma. E se você descobrir que você realmente não curte, eu acho que você tem que se respeitar. Não importa se o outro gosta de roxo, se eu gosto de amarelo, eu uso amarelo, o outro usa roxo, né? Ao meu ver, é isso. A gente precisa ter uma liberdade e isso, gente, serve pra tudo, pra vida profissional, pra vida sexual, pra vida familiar, pra vida relacional. A gente tem que ser a gente, sabendo os nossos limites, sabendo quanto a gente pode melhorar, sabendo se de repente a gente tá escravo de paradigmas ou não. E a partir do momento que a gente entende que não são paradigmas, não são travas emocionais, não são travas sexuais nem relacionais. Eu realmente me sinto assim em X situação. Então se joga e vive a tua verdade. A tua verdade não é a verdade do outro. Tá bom, querida? Marina, quem está rindo aí? A naturalidade da relação vai ajudar muito. Sempre tirem as crianças da sala. Acho uma boa. Assunto para adultos agora. Aline, o que seria um homem machista? Olha, não dá pra gente definir tão rapidamente o que seria um homem machista. Mas é um homem que talvez tenha ideias e ideias pré-concebidas sobre como a mulher deve se comportar baseado em julgamentos, em crenças, fazendo essa cisão mulher para casar, mulher para se divertir. Eu acho que se a gente tá falando, tô falando dessa parte sexual, tá? Senão a gente vai entrar num papo aqui de horas. Mas assim, bem isso, assim, bem certinho, eu acho que seria um homem que faz essa cisão. Mulher pra se divertir, mulher pra casar, né? Eu acho que aí já é a coisa do machismo, porque essa mulher é a mesma e ela pode fazer as duas coisas desde que ela deseje casar, desde que ela deseje se divertir, ela pode fazer as duas coisas, né? O Matheus tá falando aqui que o melhor da vida acontece em off. E eu acho que tem isso, assim,
desse cuidado, acho que em relação aos nudes, né, que é a pergunta dos nudes, que eu acho que, acho que talvez seja mais legal viver isso realmente com a pessoa, né? Ou você só fazer essa coisa do nudes com alguém que você tem uma confiança, extremamente que você saiba que a pessoa é muito idônea, ou que a pessoa tem um respeito, um carinho muito grande por ti, para que você não fique por aí, né? Exposto, né? Pode citar algumas dicas para amenizar o problema da anorgasmia? Psicoterapia, né? Com certeza. Psicoterapia sexual, terapia sexual para que você possa entender quais são os seus motivos. Na maior parte dos casos, gente, na minha experiência, o que eu vejo é que a anorgasmia se dá por questões psicológicas. Existe uma minoria de casos que se referem a questões orgânicas, mas a grande maioria que eu pelo menos atendi até hoje são questões psicológicas que melhoram muito com a terapia sexual, ok? A Gé, linda! Curitiba Fit, gente. Sigam Curitiba Fit, maravilhoso. Dicas de alimentação, coisas legais sobre a vida e um casal fofo de morrer, né, Gé? Que bom que você tá aqui, amiga. Quebre o tabu, busque o prazer, é isso aí. O que fazer quando você pede a vontade de falar com a pessoa que a gente falava muito? Eu não entendi qual a relação da tua pergunta com o tema, tá, Will? Se você puder refazer a pergunta. Oi, gente. Obrigada, Andréia. Sem bloqueio emocional, Ana, gostaria de saber se por ter nascido numa família transformadora isso pode ter deixado um bloqueio sobre essa questão da sexualidade só depois do casamento. Família transformadora, Alce, será que não é uma outra palavra ali? Será que é uma outra palavrinha, talvez? Olha, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que existe muito tabu acerca disso, acerca do assunto que a gente tá conversando hoje. As pessoas têm dificuldade de ouvir, de falar sobre isso, de se posicionar. Por isso a minha ideia de falar sobre isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu me especializei em sexualidade humana na USP, eu trabalho com isso há 9 anos, eu fiz essa minha especialização e eu vi quanto é difícil as pessoas trazerem os conteúdos, né? Como é um tabu incrível, né? Como as pessoas têm dificuldade de falar, se elas têm dificuldade de falar, que dirá de se tocar, de conhecer o corpo, porque existe um tabu enorme em relação a isso, e para que você entenda a sua sexualidade, para que você entenda o que você gosta, quais são as suas preferências sexuais, você precisa se tocar, você precisa conhecer o teu corpo, isso tanto o homem quanto mulher, e aí tem uma coisa muito clara de que para o homem isso é muito mais aceitável, de que para o homem isso é muito mais até estimulado, então o homem tem essa liberdade de tocar o corpo, de conhecer o corpo, em detrimento da vontade da mulher. Então, assim, a mulher não pode, né? Teve essa cultura de fecha a perna, de se comporta, de senta direitinho, de não dança assim, não dança assado. E eu acho que todos vocês que estão aqui assistindo isso têm, assim, uma certa obrigação até de começar a ver a coisa de um outro jeito, né? Que vocês estão aqui querendo abrir a cabeça ou já pensam diferente, por isso vocês estão aqui. E a ideia é que a gente possa se soltar em relação a isso, porque, gente, eu estudo agora psicologia corporal, haitiana, e o que a gente entende é que muitas questões de ansiedade, de síndrome do pânico, de inúmeros sintomas se dão pela falta do entendimento sexual ou dessa repressão da libido, né, de não poder soltar, o quanto que isso acaba indo para uma outra via quando eu não posso viver a minha sexualidade, porque a sexualidade nasce com a gente, é uma parte super importante, né, e às vezes ela é vivida de maneira escassa, de maneira neutra, de maneira pobre, por conta de eu não achar que eu posso me liberar, que eu posso me soltar, que eu posso viver, né? Então existe sim o sexo com amor e existe o sexo sem amor, tá? Sexo pode vir com ou sem, não é um combo, não necessariamente o sexo só venha com amor. O sexo pode vir, ele pode ser só realmente vivido fisicamente por um desejo. E se você tirar todos os dogmas e todos os preconceitos em relação a isso, você vai poder entender que isso é fidedigno, que isso é bonito, é puro desde que você se proteja, desde que você não viva a sua sexualidade como barganha. Tem um vídeo meu no YouTube, uma live, na verdade, ou é um vídeo?
acho que é uma live que se chama o Sexo Tóxico. Depois vocês podem procurar lá. Que é assim, você transar pra segurar alguém, você fazer práticas sexuais que te fazem mal pra aquela pessoa não te largar, você barganhar atenção, dinheiro. Não estou falando da profissão, prostituição, é muito diferente. Tô falando de quando você barganha coisas através do sexo e depois te deixa com uma sensação de vazio, depois te deixa com uma sensação de menosprezo, de ter sido usado, de ter sido usada. Não são só mulheres que fazem isso, homens também, tá? Então eu tô querendo dizer que tem que existir um cuidado pra você entender o porquê do sexo na tua vida. Se você já fez sexo sem amor e percebeu que aquilo te mutila, que aquilo te faz mal, que aquilo te entristece, não tem por que você fazer. Só porque para ser moderno, para ser moderna. Muitos homens também são homens mais sensíveis que não curtem sexo pelo sexo. Quantos homens assim eu já atendi e eles iam com uma coisa de dizer, mas Ana, devia querer, né? Por que deveria querer? Ah, porque, né? A menina é gata. Oi? Não devia querer, né? O sexo, o desejo sexual pode estar muito vinculado, sim, ao afeto para algumas pessoas. Isso tem que ser respeitado. Mulheres, então, também, né, achando que tem que sair modernizando aí, porque todo mundo tá fazendo e não se sente bem, porque precisa do enredo, porque precisa do carinho, porque precisa conhecer. Não tem regra, entendeu? Se não faz tua cabeça, ótimo. Em contrapartida, as outras e os outros que fazem o sexo, pelo prazer do corpo, desde que se protejam e que entendam o que estão fazendo ali, e que vibrem na energia de pessoas bacanas, né? Porque daí eu acho que assim, você não deve se relacionar e dar prioridade na sua vida para pessoas vampiros emocionais, para pessoas bad vibe, nem transar com elas, né? Vocês concordam comigo? Que assim, a gente tem que ter muita noção do que a gente coloca pra dentro da casa da gente, da vida da gente, do nosso corpo, né? Com quem que a gente divide o nosso corpo, no sentido de que às vezes conversar já é pesado, trocar uma ideia já é pesado, pensa transar, entendeu? Então eu acho que tem que ter esse cuidado. Fora isso, eu acho que a coisa pode ser vivida de qualquer maneira, né? De maneira assim, limpa, ampla, tranquila, sem dogma, sem tabu, né? Oi, tudo bom, lindona? Oi, Alison. Olha, Will, na verdade o tema hoje é sexualidade, tá? Então, assim, no outro momento, se você quiser trazer a tua pergunta, querido, tá bom? Te mando um beijo, sim, Ricardo. Beijo pra você, então. Oi, Milene, querida. Obrigada, gente. Se eu não estiver envolvida sentimentalmente, nem sinto vontade. Isso é meu mesmo. Então, veja, que legal você saber isso. E você saber que você não desvincula sexo de afeto. Então, se isso é assim pra você, não tem por que você ficar fazendo um tipo, né? Eu acho que tem muito isso hoje nas relações, assim. As mulheres também alcançaram um lugar muito legal de poder se expressar, mas isso, de repente, virou um jeito de manipular as situações, ou de às vezes a gente se engana, a gente se força a coisas só pra gente estar fazendo o que esperam da gente, ou pra gente sentir que a gente não tá sendo enrolado pelo outro, né? Na verdade, isso não é necessário. Eu acho que você precisa viver tudo, inclusive os seus momentos sexuais, a sua sexualidade, com a sua cara, do seu jeito, né? Porque sempre quando conheço uma pessoa conversamos mais, quando ele começa a falar de sexo é bloqueio e não tenho vontade de continuar a me encontrar com essa pessoa. Ivani, veja, talvez por uma dificuldade tua, né, de lidar com a tua sexualidade, uma dificuldade tua de repente começar a falar disso, muito provavelmente aí vem a ideia de que isso vai acontecer e talvez seja uma coisa mais difícil pra ti por causa das suas paralisações em relação ao assunto, por causa das suas travas, né? Então quanto mais você trabalhar isso, você vai perceber que isso pode se soltar e que você pode viver isso de uma maneira mais natural. E eu acho, pra vocês todos que fazem terapia, super importante que mesmo que vocês não façam terapia com uma sexóloga, que vocês possam levar esses assuntos sobre a sexualidade pra sessão e trazer isso pra uma coisa mais comum, sabe? Da gente poder se abrir realmente pra falar mais sobre isso, pra gente poder mudar esse conceito. Eu não sei quantos de vocês falam com amigos sobre isso, né? Mas assim, eu acho que isso tinha que ser, primeiro, que eu acho que hoje até muitas escolas têm, mas isso tinha que ter na escola. Educação sexual é algo que a gente tinha que ter na escola, né? Para que a gente pudesse realmente viver isso de uma maneira mais natural, mais saudável. Boa noite, gente. Então, assim. Oi, Carlinha, tudo bom, querida?
A ideia é que cada um de vocês que está escutando esse assunto possa levar para si a ideia de que não existe um jeito certo de fazer a coisa, de que não existe uma maneira normal, que aparece muito essa história de normal, tá? Vamos falar mais sobre comum. As práticas sexuais, elas são do jeito que você deseja que sejam, entre quatro paredes, desde que haja respeito e uma coisa consensual e que você esteja, antes de tudo, se auto-respeitando, vale tudo que você deseja fazer. Você pode se tornar uma outra pessoa em quatro paredes e se comportar de maneira que você não se comportaria no trabalho, na família, né? Então, homens e mulheres que são profissionais, são pais, são mães, realmente no momento sexual é um momento de uma entrega de uma outra coisa, gente, né? O sexo não é uma coisa maquiada, bonitinha, com script, essa preocupação de um bom desempenho sexual, o que é uma pessoa boa de cama? É uma pessoa que faz 1000 performances, ou que tem um corpo perfeito, não faz lá 1000 tripulias, não é, gente, é uma pessoa que se solta, é uma pessoa que permite vir aquela coisa que é instintiva, porque assim, pense no momento sexual como quando você fecha os seus olhos e dança uma música sem pensar se alguém tá olhando, sem pensar se as pessoas estão vendo como você está se movimentando, simplesmente pense se fosse sua música preferida e você se solta para dançar essa música de olhos fechados, você simplesmente entra no som e solta o seu corpo, você não sabe os movimentos que você tá fazendo. O momento sexual é mais ou menos isso. Você poder viver isso de maneira franca, de maneira pura, instintiva e animal, porque sim, somos animais, não é uma coisa programadinha, bonitinho, né? Que estamos preocupados com como vão nos ver, até porque é uma entrega. É uma coisa que você vive sem ficar pensando sobre, né? Se tem uma dobrinha aqui, se tá gordinho o homem, se de repente tem músculo, se não tem músculo. Não é isso que faz um bom sexo, um bom encontro sexual. Um bom encontro sexual se faz de sintonia, de entrega e de despojamento, no sentido de que o sexo tem fluidos, tem seus cheiros específicos, tem o suor, tem N, né, cenários ali dentro do encontro sexual que eles não podem ser, você não pode ficar pensando sobre, você tem que sentir. O momento sexual é um momento de sentir, não é um momento de pensar, tá? E daí eu acho que quando a gente pensa demais acaba atrapalhando, né? Não consigo, Ivani, não consigo de jeito nenhum que me toque, me sinto tão estranho, eu queria poder conseguir ter essa experiência, deixar que me toque, mas nem eu consigo me olhar, é tão difícil, eu sofro muito com isso. Querida, então assim, então é isso aí o teu trabalho, né? Então você não tem que ficar preocupada em conseguir falar isso com o cara, você não tem que ficar preocupada em deixar alguém te tocar, você tem que ficar preocupada em você se conhecer, em você poder olhar o seu corpo no espelho e ter carinho por ele, em você aprender a se tocar, em você fazer esse trabalho todo antes em ti, porque quando você fizer em ti e isso se resolver pra ti, você vai ver que o resto vai ser só uma consequência, vai ser um reflexo de como eu me sinto, porque eu acho isso, o encontro sexual, a liberdade sexual, o despojamento sexual, vem muito do que eu consigo fazer comigo sozinho, sozinha, do quanto que eu entendo meu corpo, respeito meu corpo, conheço, permito meu corpo ter sensações. Antes disso, não tem como me apropriar, me apoderar dessas sensações com uma outra pessoa. É igual a história do bolo que eu falo pra vocês. Se eu vou ensinar você a fazer um bolo, eu tenho que já ter feito esse bolo, né? Eu não posso simplesmente falar, meu, vou te ensinar a fazer um bolo aí, mas nunca fiz, né? Então, é chulo esse exemplo, mas ele cabe muito bem. A gente precisa ter experiência em tudo aquilo que a gente quer refletir para o outro. Então, se eu ainda tô numa coisa de aprender sobre mim, de me cuidar, de me empoderar do meu próprio corpo, das minhas próprias sensações, não tem como eu querer viver isso com o outro, né? Então vai ser só pular uma etapa. Então para de se preocupar, nem se preocupe. Canalize em ti, em você conhecer seu corpo, em você tocar seu corpo, em você começar a trabalhar essas travas, essas dificuldades, e depois você vai ver que com o outro vai ser só uma consequência, é uma coisa que vai fluir de ti. Depois do meu último término de relacionamento, não estou conseguindo mais me envolver. Só de pensar em fazer sexo, entro em pânico. O que eu faço? Querida, eu acho que você vai na mesma linha da Ivani. Tem coisas em ti que precisam ser trabalhadas. Você tá com dificuldade, né, de poder entender sobre
você mesma, né? Então, assim, tem alguma trava, tem alguma coisa te assustando. Então, assim, você precisa descobrir, você precisa fazer um caminho todo pessoal antes de realmente partir pra transar com alguém, né? Eu acho que, assim, não é ter que. É primeiro eu preciso me permitir, sentir minha dificuldade, viver minha dificuldade, lidar com ela, pra poder, então, continuar a viver isso mais pra frente, né? 50 tons de cinza mais escuro, não entendi, Bruno, o que você quis dizer? Não tô entendendo, Bruno, realmente não entendi. Se puder explicar, tá? O que você quis dizer. É um momento de prazer dedicado a si mesmo, exato, tá? Gente, então assim, ó, sabe que eu percebo assim, toda vez que a gente faz as lives sobre sexualidade, sempre existem brincadeiras ou, né, pessoas que desvirtuam do tema ou tem uma coisa pra uma pegada mais, né, que assim, porque é tão difícil falar sobre isso, a gente tem que estar tão maduro, a gente tem que estar tão bem resolvido, assim, né, é uma entrega tão profunda, inclusive, pra falar sobre isso, que não é todo mundo que realmente suporta, né? Como vocês estão falando tantas coisas legais e trazendo situações pessoais, são realmente pessoas que estão prontas para viver a sexualidade, né? Porque assim, para mim, falar de sexualidade ou falar de relacionamento familiar, assim, isso é tão profissional para mim e tão comum que assim, eu vejo da mesma maneira e eu vejo uma importância tão grande da gente poder levar a sério esses assuntos, da gente poder falar de como a gente se sente, e aqui é um espaço sempre que todo mundo que sempre vem, né, que é tão puro, né, as pessoas vêm com um intuito realmente de se trabalhar emocionalmente, de melhorar, então assim, parabéns para vocês que conseguem fazer isso. Vamos fazer muito mais, Matheus, muito mais lives, com certeza. Eu sofria muito com a baixa autoestima, fiz 2 anos de terapia, melhorou muito, inclusive na minha vida sexual. É, exatamente, Mário, direi isso aí, né? E é uma coisa assim, não tá separado, né? Não tem como eu ter uma autoestima sexual ou eu me liberar sexualmente se existem outras partes, porções minhas não trabalhadas o suficiente, se eu não me gosto o suficiente, se eu não me entendo o suficiente, né? Então por isso o autoconhecimento ele é super importante também para você ter um bom desempenho na cama, também para você se soltar, para você ter um desempenho sexual legal para você, que não tem nada a ver com os filmes, que não tem nada a ver com o que as pessoas esperam de você, que é simplesmente você se soltar e viver aquilo de maneira saudável, de maneira bacana. Então, assim, pra eu poder me soltar, não tem nem a ver só com como eu me sinto esteticamente ou com qual é a minha autoimagem, né, a coisa do meu físico. Tem a ver também com as permissões que eu me dou psicológicas e emocionais. Quando eu me libero realmente para viver essas coisas e saber que, assim, nos meus conceitos próprios, de que não existe coisa de ser vadia ou de ser o homem garanhão, esses dogmas todos, essa coisa, infelizmente, que foi enfiada goela abaixo por muitos anos, por muitas décadas, por muitas gerações, onde fez todo mundo ficar meio zoado, meio confuso em relação a isso. Quando eu consigo fazer o meu trabalho pessoal e entender que eu posso viver o que eu quiser, desde que eu me respeite e que eu não traia os meus princípios, que eu não traia os meus valores, eu não tô falando de dogmas, paradigmas e preconceitos, eu tô falando de valores do tipo, aquilo que me faz bem, aquilo que é bom pra mim. Quando eu entendo isso, gente, eu posso viver qualquer coisa da minha vida, que vai ser tranquilo, vai ser feliz e vai ser legal. Como dizer educadamente para um cara que você quer receber sexo oral? Pois alguns caras não fazem, mas querem que façamos. Lívia, assim, eu acho que tem que ter reciprocidade, né? O momento sexual é um momento para você viver sem pudor e pra você se soltar. Mas às vezes o cara também pode ter alguma trava, às vezes o cara tá meio sem jeito, às vezes você pode dizer, ou você pode guiar o cara fisicamente, ou você pode dizer pra ele o que você deseja, né? Porque eu acho que isso pode ser falado, isso pode ser conversado e pode ser conduzido. Pra alguns casais funciona melhor falar, tipo, olha, eu gosto assim, eu gosto assado. E as pessoas me perguntam, mas Ana, isso é antes ou depois, né? Isso se pergunta antes, depois, mas às vezes assim, até um sexo casual e a pessoa não vai perguntar depois, porque não, né, assim, às vezes não tem uma relação mais afetiva tal, mas eu acho que pode ser
falado com jeitinho na hora, né? Você pode usar, Lívia, se você conhece teu jeito, teu charme, o jeito de chegar ali, que você tá naquele momento sexual, teu jeito de falar, você pode falar do teu jeitinho, conduzir a pessoa a isso. Se você sentir que o cara realmente não curte, isso é muito importante pra você, você gosta muito, você tem que questionar. Se não for um relacionamento sério, você tem que questionar se a pessoa como seu parceiro sexual, se ele é só isso. E se é um relacionamento sério, onde tem um vínculo afetivo, isso pode ser conversado, se é uma coisa importante pra ti. Veja, tá vendo? A gente fala de tudo, né? A gente fala às vezes coisas que magoam, a gente solta o verbo, a gente quer DR o tempo inteiro. Mas quando é sobre sexo, a gente fica desse jeito pra falar. E a minha ideia com as lives é realmente trazer isso num conceito muito mais livre, né? Que é de diferente de libertinagem. É livre, tá? Ó, o Matheus falou, bem isso, sem reciprocidade tem que questionar, né? Faço terapia, mas não consigo me abrir sobre esses assuntos com minha psicóloga. Aqui consigo fazer minhas perguntas e aprendo muito. Que bom, fico tão feliz. Só que tente levar um pouco. Inclusive, fale para sua psicóloga isso. Olha, eu tenho uma dificuldade de falar as coisas aqui. É muito legal no espaço terapêutico, gente, que eu sinto com os meus clientes, assim, a gente sempre conversa, né? É que a gente sempre avalia como tá o vínculo terapêutico. Meu, como é que você tá se sentindo comigo? Né? O que é difícil para você falar? Ou eles falam como eles se sentem em relação a mim. Isso é muito legal, porque isso engrandece muito o vínculo psicoterapêutico, o vínculo na análise. Então, acho super legal que você possa dizer isso, porque de repente até a pessoa pode pegar isso como trabalho também para melhorar as sessões de vocês, tá bom? Vai para um lugar novo para namorar, sair da rotina física e emocional ajudam. Sim, Rodrigo, com certeza. Ai, que bom que você trouxe aí. Eu vou pegar um gancho disso que você disse. Eu acho que quando você tá bem, você tá livre sexualmente, você se sente bem resolvido com isso, e às vezes fica aquela coisa, ai, rotineira, chatinha, super legal você mudar, comprar uma roupinha diferente, ir pra um lugar diferente, né? Conversar por aí, num outro lugar, mudar o ar, o cenário. Eu acho muito bacana. Mas uma coisa que eu queria dizer pra vocês, gente, vai muito contra o que muitas pessoas propagam sobre sexualidade, sobre sexo e falam. Ah, então a sua resposta está no gelzinho tal. Ah, então compre lingerie sexy. Então o homem passa uma parada X. Então, sabe? E como se isso fosse resolver. E aí eu vejo as pessoas chegando no meu consultório muito frustradas nesse sentido, porque elas compraram tudo. Elas compraram todos os tipos de brinquedos eróticos, elas compraram todos os tipos de roupas, elas fizeram todos os tipos de investimento buscando isso. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte: é igual autoestima, tá, gente? Eu acho maravilhoso os brinquedos eróticos, as roupinhas e blá. Ok, mas isso aí não muda a sensação interna que eu tenho sobre a minha sexualidade. O que muda o meu conceito e me faz refletir no mundo uma liberdade sexual quando eu a obtenho é um trabalho pessoal. É um trabalho de entender a minha criação, onde foi que começaram as minhas travas, como é que eu vou resolver essas minhas travas. E aí eu acho que é super válido, daí é um plus, né? Os brinquedinhos, as roupinhas, etc. Tá? Mas eu não acho que isso resolva, e tem muita gente propagando isso e vendendo isso. Ah, sua vida sexual está monótona. Ai, use X. Gente, não é assim. É assim quando você tá muito bem resolvido, e isso é um detalhe. É igual quando você se arruma pra ir numa festa, as meninas, né? Você coloca lá um vestido e um brinco. Os meninos, sei lá, um terno, vamos supor, numa festa mais, né, arrumado, um casamento, sei lá. Se você não usar o cinto, por exemplo, é um detalhe. Você tem a roupa e o cinto é um detalhe. Se você não usar o brinco, ok, mas você não pode ser vestido, não pode ser interno, por exemplo. É mais ou menos isso. O entendimento emocional para a sua sexualidade é a roupa. E os brinquedinhos, o gelzinho, a roupinha são os detalhes, o cinto e o brinco. Vocês entenderam? Porque é isso, assim, eu acho que a gente não pode banalizar. A questão da sexualidade é algo sério, é algo que precisa ser trabalhado no emocional, nos paradigmas, para que você possa realmente se soltar, tá? Vocês não têm noção de quantos casos de disfunção erétil, ejaculação precoce, anorgasmia, dispareunia eu atendo, e de quantos de cunho emocional, tá, gente? Então isso é muito sério. Meu ex-marido não gostava de sexo. Ai, não dei conta. Minha autoestima foi pro chão. Muito difícil. Me separei faz 8 meses, mas ainda o amo.
Ai, querida, é difícil mesmo, né? Vocês tentaram tudo? Vocês tentaram terapia sexual? Você tentou conversar? Você tentou... você sente, assim, que vocês tentaram tudo? Porque é complicado mesmo, né? E é tão difícil, daí quando a gente tem um desejo, a gente delega pro outro, porque aí é difícil também, por mais que eu me goste, me ache bacana, me ache interessante, eu tá com alguém que eu não sinto desejo, né? É muito difícil, mas você, de qualquer maneira, foi muito corajosa e não abriu mão de viver o seu próprio desejo, né? O que é bacana. Tá? Isso, né? Marjorie, o que você tá dizendo? Os brinquedos realmente devem. A gente tem que estar bem com a gente, os brinquedos são os detalhes, né? E é muito bacana que existam os detalhes, mas eles que a gente saiba que eles são detalhes. Nenhuma resposta tá num botox, nenhuma resposta tá numa lipo, nenhuma resposta tá no brinquedo sexual, nenhuma resposta tá em nada que seja detalhe. O que realmente é construído é dentro, gente. Por mais clichê que isso pareça, ou ai, papinho, né? Mas, meu Deus, eu vivi isso na minha pessoa, tá? Então eu sou uma experiência viva, eu vivi isso como pessoa. E eu vejo isso no consultório, gente. Eu vejo isso acontecer, as pessoas desabrochando, as pessoas aflorando, as pessoas se dando conta, as pessoas se liberando emocionalmente, se liberando na família, se liberando na relação, se liberando no sexo. Isso é maravilhoso de ver. Então, realmente, caminho é dentro. Daí o resto vira o resto, que esse é o lugar dele, né? Oi, Poli! Como é que você tá, lindona? Tudo bem? Engraçado, né? Vivemos em uma sociedade moderna, mas falar de sexo com um parceiro ainda é tabu. Rodrigo, sabe o que eu percebo? Então, assim, tanto nas lives eu percebo, a maioria de vocês maravilhosos, mas alguns entram só pra, tipo, ficar numa coisa meio numa pegada erótica, entendeu? Errada, que não é a ideia, ou fazer piadinha, porque é o jeito que as pessoas lidam com a dificuldade. Como elas não conseguem, como muitos maravilhosos de vocês conseguem, entrar nisso com seriedade, com a complexidade que elas começam a se ficar falando coisas inapropriadas ou se comportando de maneira a fazer piada quando não é piada, porque é muito difícil lidar, é meio que um mecanismo de defesa. Se falou sobre sexo, pode ver, comece a observar nos meios de vocês, as pessoas têm todo tipo de reação, menos uma reação tipo, sexo, tô falando de sexo, tô falando de macarrão, também, porque assim, a ideia é que em algum momento a vida possa chegar a ser nesse nível de boniteza, né? Que a gente possa falar disso como a gente fala de tantas outras coisas, com a mesma naturalidade, né? Você consegue nos vídeos acalmar e deixar meu coração mais tranquilo. Gente, vocês têm noção de como, quando eu leio essas coisas, ou quando eu escuto vocês falando, vocês têm noção de como que eu fico? Vocês têm noção do que é você fazer o trabalho que você acredita, você falar as coisas que vêm no seu coração e as pessoas serem tocadas por um celular, gente? Vocês têm noção do quanto isso é gratificante? É maravilhoso. Se vocês ficam felizes, eu fico em dobro. O que é a anorgasmia? A anorgasmia é a pessoa que não alcança o orgasmo, tá, Ivani? Como o homem é muito visual, para a mulher é muito difícil. O que, querida? Veja, os homens têm vivências, os homens e as mulheres têm formas de se estimular diferentes, mas isso que as mulheres também, tem muitas mulheres muito visuais e tem muitos homens muito sinestésicos. Então a gente pega sempre para essa coisa do normal e a gente põe numa grande média aí, como se todo mundo fosse igual. Varia de caso para caso. Cada um tem seu gosto. Oi, Lu, veio hoje? Tudo bem? Oiê, oiê, né? Entendeu, Matheus? É isso aí, né? Gente, que horas são, por favor? Queridos, obrigada por todos esses corações. Alguém me diz que horas são, por favor? Então a ideia é que a gente possa 10 horas. Meu, sorry, então nós vamos ter que... 50? 21h50. Eu sempre pergunto na mesma hora, acho que a minha cabeça já tem um time ali. Oi, Carol. Eu acho que a gente vai ter que... Mais 5 minutinhos, então. Deixa eu ver aqui. Eu mesma gosto da sensualidade. Me entrego e gosto de falar das minhas fantasias e desejos. Que ótimo! Que bom que você consegue viver isso, Marjorie. Que bom, maravilhoso. Oi, Helena. Tudo bem, querida?
Eu não tinha nenhum amor próprio, a partir dos seus vídeos no YouTube comecei a praticar Você é Incrível. Vocês são incríveis, vocês estão prontos para ouvir, né? Eu acho que tem uma coisa assim, não existe o papel só da boa semente sem uma terra fértil. Então eu acho que eu chego com uma semente boa e vocês têm uma terra fértil, vocês estão afim de entender, afim de aprender, e por isso que o negócio rola legal, e por isso que vocês se desenvolvem, e por isso que rola essa sintonia, né? Que a sintonia é da energia mesmo, vai além de eu estar aqui no meu telefone, na minha casa, e vocês estarem na casa de vocês. É muito bacana essa troca. Então, assim, veja, a ideia é que eu faça mais lives em relação a esse conteúdo de sexualidade. Eu só falo aqui, gente, eu não falo de nada que eu não me sinta preparada pra falar. Então a gente fala muito sobre relacionamento e também sobre sexualidade vez ou outra, porque são as minhas áreas de atuação. Existem muitas outras áreas que eu não tenho, né, não me sinto desenvolvida para falar, ou não foi a área que eu atuei. Então, esses são sempre os temas: sexualidade e relacionamento. Vocês podem sempre me trazer ideias do que vocês gostariam de ouvir. E a gente poder conversar, mas a ideia é que também a gente possa falar mais de sexualidade, e vocês podem, a gente pode só fazer mais uma, inclusive, só sobre sexualidade, vocês trazerem as perguntas de vocês, porque é muito mais amplo. Daí teve o pessoal, as meninas que queriam saber sobre a sexualidade na menopausa, né, que eu acho que aí, assim, aí eu não sei se as meninas, vocês estão aí ainda, meninas, que perguntaram sobre isso, porque assim, não dá pra gente ficar falando muito sobre isso, mas o que eu queria dizer pra vocês é que é legal que vocês tenham um bom embasamento em relação aos ginecologistas de vocês, de confiança, que vocês possam estar ligados nessas coisas dos hormônios, que vocês possam também estar prontas pra reconectar com essa mulher num outro momento da vida e descobrir a sensualidade que existe nisso, o prazer que existe nisso, de se repaginar, né? E de poder viver isso de novo, porque a menopausa é meio como a adolescência, né? Onde tudo começa, obviamente que os hormônios na adolescência estão a mil, essa é a grande diferença, mas é assim, é um reconhecer aquele corpo, né? Um reentender aquele corpo. Então, se vocês ainda estão aqui, eu acho que a ideia é ver a coisa orgânica dos hormônios e depois trabalhar o psicológico para que vocês possam se reinventar nesse sentido. Mulheres maravilhosas, né? Mulheres maduras, com uma bagagem, que podem ter uma vida sexual satisfatória, feliz, igual, né? Eu acho que toda fase tem sua beleza e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque, gente, o caminho é que todo mundo envelheça. A ideia é que a gente amadureça e envelheça, porque a gente quer viver bastante, né? Ninguém quer morrer novo. E a gente não vai deixar de ser um ser sexual nunca, até morrer. A sexualidade, ela existe, nasce com a gente, morre com a gente. Então a ideia é que a gente possa desfrutar e otimizar da melhor maneira possível isso. Tá bom, queridos? Obrigada pela companhia. Essa live vai ficar salva aqui 24 horas. Avisem as pessoas que vocês acham que podem ser beneficiadas de falar sobre isso, ouvir sobre isso. E também vai subir pro YouTube, logo logo, tá bom? Pra quem não viu ainda, tem um videozinho no IGTV novo falando sobre amor, dos videozinhos rapidinhos que eu faço lá pra vocês. Tá bom, queridos? Obrigada pela companhia. E olha ali, quanta pergunta ainda. But não dá mais tempo, né? Tá bom? Beijo, Second. Querido, tá sempre por aqui também, né? Beijo, gente. Obrigada pela companhia, tá bom? Obrigada, boa noite e uma ótima semana pra nós, né? Tchau, beijo.